Nos últimos anos, o mundo voltou a falar sobre objetos inexplicáveis nos céus. Vídeos militares, relatos de pilotos, fenômenos que nem governos conseguem explicar completamente. E isso reacendeu uma pergunta antiga. A Bíblia já descrevia algo parecido? Meus amigos, meu nome é Márcio Coach, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais misteriosos envolvendo as Escrituras. Fenômenos dos céus, seres espirituais, visões sobrenaturais. Então, vamos para cima! Antes eu preciso separar duas coisas. Existe uma diferença entre o que a Bíblia realmente diz e aquilo que as pessoas imaginam sobre ela. Porque muita gente tenta transformar experiências espirituais em teorias extraterrestres, enquanto outros ignoram completamente o aspecto sobrenatural das Escrituras. E talvez os dois lados estejam perdendo algo importante, porque desde o início da Bíblia, o céu sempre esteve ligado à manifestação do sobrenatural. E talvez nenhuma visão seja mais impressionante do que a de Ezequiel. Agora, imagina essa cena: o céu se abrindo, um vento violento, nuvens envolvidas em fogo, relâmpagos cortando a escuridão. Então Ezequiel vê algo muito estranho. No capítulo 1, ele descreve rodas dentro de rodas, objetos brilhantes que se moviam sem virar, cheios de olhos ao redor, e ao lado delas, seres espirituais assustadores e gloriosos ao mesmo tempo, que nós chamamos de querubins. E é aqui que muita gente começa a associar a visão de Ezequiel com OVNIs, porque a descrição parece moderna demais para um homem daquela época. Mas existe um detalhe fundamental: a Bíblia nunca apresenta aquilo como tecnologia extraterrestre. Ela apresenta como manifestação da glória de Deus. E isso muda completamente essa interpretação, porque Ezequiel estava tentando colocar em palavras humanas uma experiência espiritual impossível de explicar completamente até os dias de hoje. E talvez esse seja um dos maiores erros modernos: tentar interpretar realidades espirituais apenas com categorias materiais. Mas Ezequiel não é o único caso. A Bíblia inteira possui manifestações sobrenaturais nos céus. No livro de Êxodos, uma coluna de fogo guia Israel durante a noite. No segundo livro dos Reis, Elias é levado aos céus em carros de fogo. Nos Evangelhos, a Bíblia diz que anjos aparecem cercados por luz intensa. E no livro do Apocalipse, João descreve criaturas celestiais, luzes e acontecimentos cósmicos assustadores. Tudo isso revela algo muito importante: o mundo espiritual e o mundo físico se cruzam muito mais do que imaginamos. E talvez isso incomode tanto o ser humano, porque nós gostamos de controlar aquilo que conseguimos entender. Mas a Bíblia descreve uma realidade muito maior do que nossa lógica consegue alcançar. Só que existe um outro ponto muito importante aqui: nem toda manifestação sobrenatural vem de Deus. E isso é sério. A própria Bíblia alerta sobre engano espiritual. Jesus fala sobre falsos sinais capazes de enganar muitas pessoas. Paulo também menciona sinais e prodígios enganadores. E talvez aqui esteja um dos maiores perigos desse assunto, porque existe diferença entre buscar entendimento e desenvolver obsessão pelo desconhecido. Ao longo da história, muita gente acabou mais fascinada pelos sinais do que por Deus.
e a Bíblia nunca coloca o foco principal nesses fenômenos. O centro das Escrituras nunca foram os objetos nos céus. O centro sempre foi o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas então surge uma pergunta inevitável. A Bíblia fala sobre vida fora da Terra? E a resposta honesta é: não diretamente. A Bíblia não tenta explicar o universo inteiro. O foco dela nunca foi astronomia ou civilizações alienígenas. O foco é revelar quem é Deus, quem é o homem e o problema espiritual da humanidade. Isso não significa que a Bíblia negue mistérios no universo, mas significa que ela aponta para algo muito mais profundo, porque talvez o maior vazio humano não seja científico, talvez o maior vazio que existe dentro do homem e da mulher seja espiritual. No livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração humano. E talvez seja por isso que o ser humano continua olhando para os céus, procurando respostas. Talvez exista dentro de nós a sensação de que existe algo além, algo eterno, algo invisível, algo maior do que nós mesmos. Mas a Bíblia aponta para uma direção diferente. Não para extraterrestres salvando a humanidade, mas para Deus tentando restaurar a humanidade. E talvez essa seja a maior diferença entre o Evangelho e muitas teorias modernas. O Evangelho não começa com o homem tentando alcançar os céus. Começa com Deus descendo até os homens. Porque no fim, o maior mistério da Bíblia nunca foram objetos voando no céu. Foi o próprio Deus entrando na história humana, a eternidade tocando o tempo. E talvez o maior sinal vindo dos céus não tenha sido uma nave, e sim o próprio Jesus descendo e pisando na terra e morrendo por mim e por você. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!